Estamos aqui, então, no segundo dia do quinto encontro de grupos de pesquisa, né? Esse encontro acontece todo ano, alternadamente entre a USP e a Unesp, né? Os grupos de pesquisa envolvidos para a organização do encontro são o GIP, o CAT e o Realidades, que é o que está cuidando da organização nesse momento, mas há vários outros grupos de pesquisa representados aqui pelos membros que estão associados a esses grupos, seja pelo GIP, seja pelo CAT, ou seja pelo Realidades. Tá? Então, eu não vou nomear os grupos, porque eu simplesmente vou esquecer os nomes. Né? Então, a gente sente que a cada ano cresce mais esse nosso encontro, a gente gostaria de fazê-lo cada vez mais aberto, cada vez mais coletivo, nacional. A gente tem conseguido, por enquanto, trazer os colegas para cá e trazer sempre pelo menos 3 convidados para fazer essa discussão, que cada vez fica mais fluida e fortalece mesmo as nossas pesquisas. O objetivo inicial desse encontro era compartilhar as nossas pesquisas com os nossos pares, a fim de fazê-las fortalecerem, se crescerem, até fazer intercâmbios maiores de conhecimento entre esses pares todos. Né? E ampliar isso para o internacional, por isso a gente sempre traz pessoas, tanto de outros estados do Brasil, quanto de outros países, certo? E eu quero agradecer imensamente a Silvia e a toda a sua equipe, né? Que eu vou fazer assim também, né? Porque ela está distribuída aqui, e pela organização. É muito difícil fazer uma coisa dessa no Brasil. A verba é muito exígua e eles conseguiram, com uma equipe muito pequena, fazer uma coisa que é realmente enorme. E o pior, trabalhar para muito mais gente do que do que eles tinham no grupo. Né? Então, agradeço muito, agradeço a USP aí, e muito a estada aqui do Raulinho, do Cleomar Rocha, da Suzete Venturelli, do Yel e do Martin, que eu não consigo dizer os sobrenomes, e que espero que a gente hoje tenha tanto sucesso quanto teve ontem, tá certo? Nós estamos começando com uma pequena alteração na agenda, por questões técnicas mesmo, e a Ana Cunha, que seria a última a falar, foi invertido para o começo, justamente para poder resolver essa questão técnica. Ela foi bastante flexível aí nesse sentido. Onde é que está o nome da Ana Cunha? Está aqui embaixo. Ana Cunha é membro do GIP, mas faz doutoramento sobre orientação do Efraim Folia na Universidade de Barcelona. Ela também foi orientanda do Renato Hildebrand, que vai falar para vocês, que falou para vocês ontem, e o tema dela é espionagem governamental e ativismo participativo, meios móveis e participação na era da vigilância pervasiva. Eu vou dar a palavra para a Ana sabe que tem 20 minutos, né? E vamos torcer para que a tecnologia Santa Ifigênia esteja do nosso lado. Com a palavra, Ana, obrigada. Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a presença dos guerreiros que acordaram aí mais cedo para poder assistir às palestras, né? A minha palestra, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da vigilância eletrônica e de que maneira essa vigilância eletrônica acaba afetando os artistas que trabalham com os meios móveis, principalmente aqueles que têm a intenção de fazer obras com objetivo de ativismo, né? A intenção é falar como essa vigilância do governo, através dos dispositivos eletrônicos móveis, como essa vigilância do governo ela afeta tanto o artista quanto a audiência que tem a intenção de participar, né? Então, eu vou começar aqui dividindo com vocês a minha apresentação, e enquanto eu vou passando, eu vou explicando. Eu queria agradecer primeiramente a CAPES, que ela é a minha agência fomentadora da minha bolsa de estudos, o GIP e a todos os organizadores do evento. Bom, como eu disse para vocês, o objetivo é mostrar como que a vigilância ela vai afetar tanto a plateia, né, a audiência, quanto aos artistas, e também o que eu quero fazer é apontar algumas soluções para essa questão da vigilância, como que o artista
e a audiência que participa das obras com os meios móveis, ela pode encontrar algumas alternativas para continuar trabalhando, ainda que tenha essa problemática, né? Bom, a primeira problemática que a gente encontra em relação às redes é que hoje em dia a maioria das redes móveis, elas são dominadas pelas grandes corporações, pelos poderes governamentais. O que acontece? Antes, no início da internet, a internet começou com as forças militares, com as universidades, então ela tinha um caráter mais aberto, ela não era tão dominada pela questão corporativa, nem pelos governos, ela tinha um caráter mais livre. Mas quando isso foi aumentando, as corporações começaram a ter um domínio sobre isso e começaram a dominar tanto as infraestruturas quanto todos os conteúdos que passam a ser transmitidos pela internet no cyberespaço. Então, o que acontece? Tanto o governo quanto as corporações, quando elas começam a ter um domínio sobre os conteúdos que estão rolando na internet, esse controle é capaz de coletar e vigilar todos os dados que estão transferidos e armazenados no cyberespaço. A partir dessa estratégia, é possível vigiar os indivíduos através de seus dados e informações que circulam nos ambientes virtuais. Então, eu acho que vocês já sabem que todos os e-mails, todas as postagens que vocês põem nas redes sociais, as transações bancárias, os seus dados de cartão de crédito, todas as coisas que você faz, tanto na internet ou com qualquer outro dispositivo que tenha dentro dele algum dispositivo de geolocalização ou que esteja ligado com alguma rede do cyberespaço, ele está sendo suscetível a uma vigilância. Então, os dados todos que você troca, que você comparte, que você, de repente, preenche um cadastro ou usa um serviço que era para ser gratuito, né? Na verdade, o que esse serviço está fazendo é coletar os seus dados e armazenar num sistema. O que acontece? Com as tecnologias móveis, essa coleta de dados e essa vigilância ela passa a ser mais facilitada e passa a abranger também a outras coisas mais que somente dentro das redes físicas. O que acontece? A gente começa a ter os meios móveis inteligentes, que a gente pode chamar de celulares inteligentes, os sistemas de GPS, os cartões magnéticos. Então, muita gente não sabe, mas esses cartões magnéticos, principalmente o que a gente usa de fidelidade nos supermercados, nas lojas, aqueles que supostamente dão algum privilégio, não, por estar comprando. Então, cada vez que você usa aquele cartão, ou cada vez que você passa aquele cartão em algum lugar, ele coleta os seus dados no sistema eletrônico e aquele dado fica guardado. Então, ele é capaz de registrar aí todos os seus atos de consumo, né, tudo que você compra. Uma outra tecnologia móvel também muito interessante é uma que se chama RFID, que é um controle sobre radiofrequência, que são umas etiquetas, que elas são postas nos produtos, e uma vez que ela está posta no produto, o sistema de RFID, ele é capaz de traquear para onde vai o seu produto, né? E também tem os dispositivos vestíveis, que são os relógios, esses que você usa para contar as pulsações, para contar quantos passos você dá ao dia. Esses relógios, como eles são inteligentes, ligados à internet, todos os dados corporais que você tem, que você emite, ele também está sendo transmitido para sistemas eletrônicos. Então, o que acontece? Essa vigilância, que a gente chama de vigilância pervasiva, né, que é uma vigilância que está infiltrada no nosso dia a dia e que muitas vezes a gente não percebe, ela começa a transferir uma série de dados infinitos para os sistemas cibernéticos e informáticos que são vigilados pelo governo. Principalmente o que acontece é que existem grandes corporações de dados, de coletas de dados, que têm esses dados disponíveis com elas. Uma delas é uma que se chama Axiom, que é uma empresa que ela é responsável por 90% dos dados de todos os usuários. Ela tem a capacidade de saber tudo sobre a sua vida de acordo com os dados que cada um recebe, né? Então, o que acontece? Através dessa vigilância, as corporações, tanto o governo, eles passam a vigiar todos os seus passos, né?
Então, eles veem para onde nós vamos, o que compramos, para onde vão os produtos que a gente adquire, os lugares que a gente frequenta, quantas calorias a gente gasta por dia, quanto bate o nosso coração, né? Daí você pergunta, mas para que pode servir contar as batidas do coração? Isso para uma indústria, por exemplo, farmacêutica, ele pode desenvolver uma quantidade de remédios, de suplementos esportivos e coisas dessas. Não, os nossos dados hoje, através da vigilância, que eles têm em cima de tudo que a gente faz, um campo muito rico, tanto para os meios de vigilância governamental, quanto a vigilância corporativa. Mas como o nosso caso aqui é falar sobre a vigilância do governo, né, esse tipo de rastreamento de tudo que a gente faz, ele acaba causando no indivíduo um sentimento geral, que é a palavra-chave que a gente pode dizer em relação à vigilância, que é o sentimento do medo. O que acontece? O indivíduo, quando ele sente medo, por quê? Porque ao mesmo tempo que ele não gosta de ser vigiado, ele vê que a vigilância é necessária, né? Então, por quê? Ele tem medo de ser vigiado pelo governo, mas ao mesmo tempo ele tem medo daquele que é vigiado. Então, por exemplo, o criminoso, os espiões, gente que pode estar interferindo na vida. Então, o que acontece? Por ter medo do vigiado, ele prefere muitas vezes conviver com esse tipo de vigilância para não ter sua segurança ameaçada, né? Então, isso acaba causando o que a pesquisadora Mireille Rosselló chama de sujeito inseguro. Então, o que acontece? O indivíduo ele se encontra mais ou menos em cima do muro, em que ele tem que escolher entre autocensurar-se ou ter a vida livre e não ter a segurança do Estado, por exemplo. Essa segurança antes era feita somente através das câmeras de vigilância, mas hoje, como a gente já viu, ela pode ser feita através de vários dispositivos eletrônicos, tanto fixos quanto móveis, né? Então, o que acontece? O sujeito inseguro aceita conviver com sistemas de vigilância e muitas vezes pratica uma autocensura em nome de uma pseudo-segurança. Né? Que, na verdade, a gente sabe que há em muitos lugares, principalmente, por exemplo, as câmeras estas que ficam nos caixas eletrônicos. Eu já conversei com gente que trabalha nos bancos e que diz que essas câmeras são desligadas. Então, é mais a presença da câmera ou a presença daquela vigilância que, de repente, pode causar uma sensação de segurança que na verdade, não existe, né? Então, o que acontece? Quando um artista, principalmente um artista que ele é ativista, né? E tanto a audiência que quer participar dessas ações ativistas, muitas vezes esse tipo de vigilância, ele pode restringir a liberdade tanto de expressão quanto a liberdade artística do artista e também a liberdade de expressão daquele que quer participar, né? Aquele que quer participar, ele acaba tendo um sentimento de autocensura, que muitas vezes ele prefere se conter que participar e correr o risco de ser vigilado, né? Porque ele está o tempo todo com medo de que aconteça alguma coisa pelas coisas que ele faz pela internet, né? Ele tem o medo das autoridades, que estão constantemente vigilando o que acontece. E o que mais, talvez, que seja mais novidade no ramo, principalmente das tecnologias móveis, é o próprio medo do dispositivo, né? Você tem o seu celular, mas, na verdade, ao invés do seu celular ele ser seu aliado, que você possa usar ele para uma expressão artística, para criar maneiras novas de participar de arte ou maneiras novas de fazer algumas propostas de arte, o que acontece é que você passa a ter medo do seu celular ou de algum outro dispositivo, com medo que ele possa te estar vigiando de uma maneira que você muitas vezes não percebe, né? Ou então que você não pode controlar. Porque o que acontece é que muitas vezes, hoje em dia, se você não fazer uso dos dispositivos móveis é praticamente impossível, né? Você tem que conviver com isso, você tem que ter a consciência, né? Então, a gente vai ver rapidamente dois casos em que a vigilância atrapalhou tanto a expressão artística
quanto à expressão da audiência nessas propostas, né? São dois casos que servem para ilustrar de que maneira. O primeiro caso é o caso do artista Acha Ehsan, e que em 2012 ele criou um trabalho em que ele inventou uma história de que os drones dos Estados Unidos estavam vigiando as pessoas das ruas de Nova York. Então, o que ele fez? Ele criou outdoors com uma aparência totalmente de propaganda. Ele pegou aquelas vitrines de cabines telefônicas, de pontos de ônibus e, pela noite, escondido, ele começou a colar e a pegar esses anúncios, tanto em placa quanto em cartazes, dizendo que os Estados Unidos estavam usando drones para vigiar, né? Então falava assim, atenção, zona de drones, você pode estar sendo vigiado pelo drones e tal. O que acontece? O Acha Ehsan, ele foi traqueado através de... eu conversei com ele, ele falou assim que ele tem a impressão de que até ele foi preso, ele ficou um tempo na cadeia e tal, conseguiu ser libertado, mas ele crê que porque ele falou assim que ele ele não tem toda a documentação da polícia de que denunciou, mas ele foi preso 2 dias depois que ele deu uma entrevista supostamente para um site de ativismo. Então, depois dessa entrevista, ele tem a impressão de que ele foi rastreado através dessa entrevista e no dia seguinte ele foi preso. Esse é um caso, assim como tem que deixar bem claro também que assim, que a vigilância em cima dos artistas que dizem algo contra o governo e tal, ela sempre está presente, tá? Mas o que acontece que a gente pode dizer que através dos meios móveis isso passa a ser mais perto da gente, passa a ser mais fácil, né? Um outro caso também de vigilância, esse em questão a liberdade da audiência de participar, é um caso do Irvine 11, onde os adolescentes, eles foram numa universidade dos Estados Unidos, eles foram tentar impedir o discurso do embaixador Michel Warren, que é um embaixador muçulmano, e ele os jovens de uma associação muçulmana foram tentar impedir o discurso dele de uma maneira pacífica. Ele simplesmente chegou, foram atrapalhando o discurso, mas sem violência nenhuma. E esses adolescentes, eles foram presos através do rastreio dos e-mails que eles trocavam. Então, a polícia viu e rastreou os e-mails que eles trocavam e prendeu esses adolescentes, né? Então, aqui você tem algum exemplo né, dizendo uma declaração de uma das adolescentes, dizendo que todos os e-mails do grupo tinham sido rastreados e que ela ficou muito impressionada, que eles tiveram até a capacidade de traduzir toda a linguagem árabe que eles estavam falando nos e-mails, né? Então, aqui você vê que aí eles conseguiram fazer uma manifestação com um montão de pessoas que estavam lutando para que as pessoas pudessem abrir a boca e pudessem se expressar. Esse também não é um caso artístico, mas que pode demonstrar como uma audiência de um ato de ativismo pode, de repente, se autocensurar para não sofrer essa série de consequências que vocês estão vendo aí. Então, o que pode ser feito para você conseguir trabalhar artisticamente num ambiente de vigilância eletrônica? A gente deve pensar em mudanças de como você pode conviver com isso de uma maneira que você pode conscientizar a cada uma das pessoas a participar e a ver de que maneira essa vigilância pode estar atuando no seu dia a dia, né? Um dos casos é um tipo de prática que se chama surveillance, que foi criada pelo Steve Mann, onde o vigiado observa o vigilante. Então, o que ele fazia? Ele criava artifícios, onde ele é o precursor, ele trabalha com esse tipo de coisa desde 1998, 80, perdão, e ele foi o precursor dos Google Glass. Então, o que ele faz? Ele tem um dispositivo que ele coloca na frente do rosto, e esse dispositivo filma tudo o que ele vê, e tudo aquilo que ele vê é projetado numa tela de computador. Então, aquilo vai vendo como ele vê a realidade
e mostra aquilo para aquele que tá observando. Né? Então, o mais interessante do surveillance é pôr na mão do espectador o poder de vigiar aquele que está vigiando. Né? Aqui a gente vai, como falta só, pelas minhas contas aqui, falta mais 4 minutos para terminar a minha apresentação. Eu vou mostrar para vocês também, rapidamente, um projeto chamado Zaped, que é um projeto do Primpit Media, que é feito pela Beatriz Costa, e que eles fazem um projeto de conscientização sobre as etiquetas ReFeed, que é aquelas que a gente viu anteriormente, que são etiquetas postas nos produtos e que sabe, através do rastreio do produto, para onde você leva o produto que você compra. Né? Então, eles criaram um chaveiro, que é um chaveiro que todos os participantes do projeto constroem, e esse chaveiro, toda vez que ele entra numa loja que tem um sistema de rastreamento ReFeed, ele apita e mostra que ali o seu produto está sendo rastreado. Né? E uma brincadeira muito divertida que eles fizeram, um tipo de ação, eles pegavam essa mesma etiqueta ReFeed, colocavam numa barata, prendia a etiqueta nas costas da barata, e essas etiquetas tinham uma mensagem do público dizendo: eu sei que eu estou sendo vigiado, você pare, por favor, de vigiar os meus produtos que eu estou comprando. Então, eles soltaram essas baratas no Walmart. Então, toda vez que a barata entrava e passava perto do sistema ReFeed, o sistema do Walmart mostrava a mensagem que a barata levava. Então, eles levaram lá e soltaram um monte dessas. Então, todo o sistema foi invadido pelas baratas. E um outro caso também, para terminar, é o caso do Swipe. E o Swipe, que nos Estados Unidos, eles têm um sistema de ver quanto um adolescente ou uma pessoa consome de álcool através das suas carteiras de identidade. Então, eles criaram um sistema que toda vez que alguém compra uma bebida alcoólica, o atendente ele pega a carteira de identidade da pessoa que está comprando e passa no sistema de escaneio, e aquilo mostra quantos anos tem a pessoa, que tipo de bebida que ele vai consumir, eles registram aquilo no sistema e aquilo vai para o banco de dados do governo e também para o banco de dados de comerciais. Então, o que cria o Swipe? O Swipe ele trabalha com duas maneiras, através de uma performance, onde os artistas estão num bar. Então, o que acontece? Os artistas, eles fingem que são atendentes do bar, pedem a carteira de identidade da pessoa que está comprando a bebida e escaneia essa bebida, a carteira, né? Então, o que acontece? Na mesma hora que ele escaneia essa carteira, eles têm um dispositivo que sai como se fosse um recibo da compra, de onde está escrito aí todo o consumo de álcool que a pessoa fez. Então, ele leva a bebida para a pessoa, juntamente como se fosse um relatório de todo o consumo de álcool que aquela pessoa fez nessa época, né? E, juntamente com isso, depois eles explicam, fazem uma palestra sobre o que significa a vigilância dos dados através das bebidas alcoólicas, né? E o que ele faz é distribuir um adesivo como esse, e que esse adesivo ele é colado na carteira de identidade da pessoa, e quando aquela pessoa leva de novo a carteira de identidade para ser rastreada num posto de bebida, por exemplo, o sistema mostra uma mensagem assim: pare, por favor, de vigiar as minhas compras de álcool, ou você para de vigiar, ou eu paro de consumir, e coisas como essas. Né? Então, a gente pode concluir dizendo que não existe uma maneira assim utópica de acabar ou tentar lutar contra esses sistemas de vigilância, não? Porque, como a gente viu, todos os indivíduos eles são incapazes de abdicar disso para viverem uma vida totalmente livre, né? Então, o que pode ser feito em relação a isso é usar ações multidisciplinares, como essas que a gente viu, do grupo Swipe, por exemplo, que são ações que envolvem tanto ações educativas como produção de objetos de arte que fazem alguma intervenção, né?
A gente pode trabalhar com ações de menor tamanho, que sejam capazes de transformar realidades dentro de um território de vigilância. Então, você acaba agindo em pequenos nichos, né? Mas que, de repente, aquilo faz alguma diferença e você pode propagar para outras pessoas e criar um nível de consciência maior, né? E uma coisa que pode ser usada e que não foi falado de uma maneira muito completa aqui, mas que a gente pode servir como exemplificação, é o uso das redes livres de comunicação, que são redes que são neutras e que, como elas não sofrem influências do governo e nem das corporações, as informações elas podem correr mais livremente sem problema da vigilância, né? Então, a gente pode fechar com uma frase que, de repente, pode resumir toda a solução para esse caso, que é que a arte, hoje em dia, né, o tipo de ação, tanto ativista, ela tem o objetivo de criar realidades possíveis dentro daquilo que a gente pode fazer, não uma coisa utópica e que possa, de repente, criar uma situação que é inalcançável e deixar os artistas e o público frustrado. Tá? Muito obrigada e é isso. Espero que eu não tenha passado muito do tempo. Muito bem. Uhum, sim, tá. Ah, Dando continuidade, recomeçando a lógica da manhã que estava prevista, nós vamos ouvir o José Dario Vargas, do grupo Realidades, aqui da ECA. Vai precisar de apresentação? O computador, e o material está aí. Tá. Uhum. Então, o Dario vai falar sobre redes e armadilhas. E segue-se mais ou menos o mesmo tema da Ana, não é isso? Então, faz um link bom aí. Obrigada. Bom dia. Meu nome é Dario Vargas, faço parte do grupo de Realidades, sob coordenação da Silvia Laurentiis. Meu tema é redes e armadilhas, que tem que ver com a minha pesquisa sobre a atividade política na arte. Eu tentei aqui, com este texto, fazer um tipo de escritura algo muito mais poética que científica. Então, vou ler e ter um pouquinho de paciência. Então, o objetivo deste artigo é abordar a noção de rede através do processo de individualização nomeado por Bauman e da linguagem da separação descrita por Dworkin, para sublinhar como a degradação da vida torna o cotidiano um espaço do banal através da alienação cultural, que sob o uso instrumentalizado das redes estende no domínio ideológico do espetáculo. No obstante, o cotidiano abrange resistências para este tipo de colonização, articulando o discurso crítico, os meios tecnológicos e a criatividade poética com aspectos políticos vinculados à participação e à interação, o que faz visível o coletivo no processo de ocupação e reconfiguração das redes reais e virtuais. Existe rede com que nos sujeitar? Primeira parte. Declaro minha eventual derrota. Estamos perdidos em uma sociedade que produz em massa desconsolados pseudojogos de não participação, como dizia a Internacional Situacionista. Estes jogos, de forma espetacular, ocuparam as ideologias e as suas armas, e as esperanças e as suas defesas, tudo em uma caixa de Pandora que não fecha mais. Só começamos a falar de redes seriamente como experiência social ao surgirem como força as redes sociais, que materializaram anos de experiências segredas que deambulam entre o científico e o militar, e as quais começaram a provocar mudanças profundas na interação social cotidiana, mas que como ferramentas instrumentais da alienação econômica concentrada por empórios corporativos, se tornam grandes monopólios dos selves, exaltados por uma força que incita os indivíduos a atender seu interior como único reflexo do mundo separado. Aqui, os dinossauros outra vez se levantam para nos engolir com conservadora frialdade. Mas rede, seu sentido primário, teria a ver com as relações provocadas com nosso existir compartilhado,
Quer dizer, a rede sempre existiu, seja ela a que nos define culturalmente a partir de atributos de identidade que evitariam a sua dissolução a tentar representá-la materialmente, porém de forma identitária, seja ela a que deveria ser chamada ecossistema, na básica e íntima relação com a vida, nas correlações que mantêm em equilíbrio a Gaia, a Pachamama, a nossa vivência. Nesse sentido, a rede atualmente só serve como cronômetro de medida da precarização da vida. A época, que tem todos os meios técnicos de alterar as condições de vida na Terra, é igualmente a época que, pelo mesmo desenvolvimento técnico e científico separado, dispõe de todos os meios de controle e de previsão matematicamente indubitável para medir com exatidão antecipada para onde conduz e em que data o crescimento automático das forças produtivas alienadas da sociedade de classes, isto é, para medir a degradação rápida das condições de sobrevida, no sentido o mais geral e o mais trivial do termo, como dizia Dworkin. Assim, a globalização, noção que ainda predomina se confundindo com a universalização pretendida pela modernidade para a fraternidade e união da espécie humana, é o motor com o qual se instrumentalizam as antigas relações humano-humano e humano-mundo. Acrescenta a disparidade comunicativa e operativa nas redes virtuais e reais. Fabrica novas formas de adquirir identidade, mas não conjuntos comunidade, não inclusos no pacote. E aí, a base da linguagem da separação, o alfabeto do espetáculo. Bem dizia Dworkin, o espetáculo reúne o separado, mas o reúne como separado. Para Castel, a integração das comunidades humanas nesse contexto baseia-se em identidades primárias, portanto precárias, nascidas da desestruturação social e da efemeridade das representações culturais, as quais que não se nutrem da vida, mas do seu pseudo-uso da vida, da aparência, da alegoria e as suas falsas poéticas, que operam no sentido oposto, como pregariam os situacionistas, da vida livremente construída. Cada vez mais, as pessoas organizam seu significado não em torno do que fazem, mas com base no que elas são ou acreditam que são. As redes permitiram emancipar as vozes das diferentes comunidades e indivíduos, mas essa potência que contém é a sua mesma crise. A potência é tão diversa e individual que termina por anular-se no coro da multidão. As tantas camadas de sentires e necessidades viram ruído branco, apaciguador, prazeroso. A rede se torna na sua própria armadilha. A armadilha, uma rede na que nós somos capturados na Big Data, na vigilância do céu, na produção de individualidade constante, nas falsas formas de liberdade e de toda permissão. Nos prometeu a possibilidade de hallar um lugar fora, um mundo possível, mas não demorou em se tornar um refúgio temporário, inseguro, no qual o indivíduo continua ancorado na errância, defendendo-a, paradoxalmente, como signo de uma distinção com timeline como história, e com um único compromisso de se actualizar para se manter online. Com os nossos segredos se nutrem aqueles dinossauros que crescem lá fora, seja onde for. O lugar psicogeográfico não foi substituído pelo virtual infográfico com a aparição das redes sociais e internet. Só se converteu na sua tela de representação, na sua paisagem. Ambos coexistem, mas o primeiro é o espaço onde se fala da produção do segundo, reproduzindo-o. O espaço público, como diz Bauman, é onde é feita a confissão pública das intimidades e dos segredos privados. Nossa individualidade, apesar de ser assim amplificada, não deixa de ser particular, com um poder restrito não só às suas relações, mas aos seus vínculos, seus contatos e suas redes, as que terminam dando forma a dito poder. O problema da identidade, para embeber sua incerteza em algo que a concretizasse, usava para se resolver avatares que o coletivo proporcionava através do Estado e da cultura institucional. Como obtê-la, requeria do seu reconhecimento como identidade por meio de associações com a comunidade, o que permitiria manter a estabilidade da representação identitária, Estado, família, escola, etc. Hoje, a direção é outra.
O trabalho social de construção de identidades se desassocia dos outros para fluir e poder atualizar-se. O indivíduo e seu poder de adaptabilidade e escolha é seduzido pelo mercado de identidades, perfis, marcas, círculos, o que faz da identidade um território instável e efêmero, cujo jogo é o que escolher. A variedade do comercial tornou o social em espetacular e separado, em espaço cuja cenografia muda suas aparências o tempo todo. Não são os indivíduos que estão em movimento, bem lembra Bauman, mas a linha de chegada das pistas em que correm. Dessa forma, o processo de individualização é, ante todo, um estado de transição permanente, de instabilidade compulsiva, onde nossas vidas são condenadas à separação em um contínuo refresh. Biografias das oportunidades e seus riscos, de ações erradas ou vitoriosas, formas isoladas do que outrora era comunitário, atualmente são imagens de uma vida social atomizada. Bem disse Ling, soluções coletivas para o trânsito, bondes e ônibus, para ouvir música, o concerto, o piano, o fonógrafo sinfônico de ouvido e para a comunicação interpessoal, o telefone convencional, começaram a ser substituídas por tecnologias proprietárias e controladas pelo indivíduo. As redes sociais, no sentido convencional e banal do termo, são entendidas como o que realmente não são, redes e sociais, mas nodos. Facebook, Google+, Twitter e todas essas redes em si, só são pontos concorrentes de fluxos fechados de informação pessoal em um espaço corporativo que a concentra e só a distribui no mercado como metadata que alimenta a criação de perfis de mercado e vigilância. São soluções tecnológicas alienadas para problemas individuais e lucros corporativos. Enquanto escrevo esta linha de texto apressadamente, milhões de pessoas postam nos seus murais uma tentativa de fugir da responsabilidade adquirida tacitamente quando clicaram I agree, para entrar a ser parte da comunidade de Facebook. Mensagem que começa assim: recebi uma mensagem do Facebook dizendo que a partir do 1º de janeiro de 2015 irá alterar a política de privacidade. Por isso, devido ao fato de que o Facebook tem optado por incluir software que permite o roubo de dados pessoais, certifica o seguinte, e assim continua o texto. Essas condições... basta. Não importa. Nessas condições de novo contrato social, perfeito, com o qual adquirimos o uso de uma ferramenta para poder fabricar uma identidade, se mostra uma face que todo mundo se nega a ver. Viramos operários de identidades, as que nos são cooptadas com nossa permissão. A identidade, enquanto produto da força de trabalho, é oferecida como dados mercadoria ao melhor concorrente, para aumentar a mais-valia da comunidade nas redes comerciais e suas cotações. E para nos defender dessa exploração, usamos fogos de artifício contra a muralha chinesa. A mobilidade determinada pelo desenvolvimento constante da rede como comércio alimenta a nova dinâmica social, desde a desterritorialização de camponeses no século XIX por parte de uma elite tecnócrata, a contínua diáspora de comunidades humanas por reconfigurações geopolíticas, infográficas ou econômicas do território que ocupam, são provocadas pela rede comercial que reintegra essa diáspora globalmente. O trânsito de pessoas se iguala ao trânsito de produtos e de informação. Um café da manhã sobre a mesa pode representar isso melhor. Café colombiano, pão feito com trigo norte-americano, geleia francesa feita de laranjas espanholas, xícaras taiwanesas e tudo isso sobre uma toalha de mesa tailandesa costurada por crianças chinesas que trabalham 14 horas por dia. Alguns lembrarão a Milton Friedman, falando dos benefícios de como o comércio interligou todo o espaço, tempo e trabalho para permitir fabricar um lápis a um custo baixo. Outros não verão um café da manhã. Esquecemos, por outra parte, que a noção de rede não só atende um aspecto formal reduzido a aberto, fechado ou rizomático caótico, atende também ao conteúdo, onde as operações de significação do mundo tornam-se forma de operação do mercado. Nesse sentido, a rede comercial imprime a voz de comando do progresso constante, baseada na mercadorização da vida, da automatização instrumental dos processos, rede cuja abrangência tornou o cotidiano fórmula. Esta é a rede que reproduz todas as redes.
As redes de narcotráfico, de tráfico de pessoas, de órgãos, de armas, de terceirização, são operadas por comunidades de gangues e máfias através da Deep Web, usando Tor. Da mesma forma que qualquer ativista que quer proteger sua identidade dos governos e das gangues criminais. O que foi infrutífero no vil caso dos fiteiros mexicanos enforcados nas passarelas em Tijuana. Essa é a instrumentalização. O bem assumido trabalho de individualização avançou em conjunto com a mais fera das vontades expansionistas do self, encorajado pelo espírito comercial. Agora, avante, avante, mas para onde? Bauman diz, o comércio de significado de vida é o mais competitivo dos mercados, mas como não parece provável que a utilidade marginal das mercadorias em oferta um dia diminua, a demanda que impulsiona o fornecimento competitivo não parece que um dia irá secar. Quando carecemos de horizonte e as formas de operação instrumentalizam as operações de significação, a arte é atingida, porque nela se visibilizam os modos de interação indivíduo-dispositivo-realidade, que afetados pelas formas com as que se opera poeticamente, se tornam reflexo de uma arte separada da vida mesma, da esfera do vital, e só entregue em forma estetizante na mercadoria ou em uma meta-arte, aqui quer dizer, em uma arte que se autorrepresenta como arte. Quando a arte, bem diz Dibord, tornada independente, representa-se um mundo com cores brilhantes, um momento da vida envelheceu e não se deixa rejuvenescer com cores brilhantes. Deixa-se apenas evocar na lembrança. A grandeza da arte só começa a aparecer no ocaso da vida. O cotidiano, como potencialidade de ser espaço da realização humana, exaltada pelos situacionistas em uma arte de viver, é impregnado com a banalidade ao que é destinado pelo viver burguês. E aquilo se evidencia em um tipo de alienação que os situacionistas destacam silenciosa, mas brilhantemente, como mais profunda e arraigada que a alienação econômica, caracterizada pela não participação e a passividade alentada pelos meios técnicos de comunicação, como destaca Japé na obra de Dibord e Lefebvre, e cujas sequelas são visíveis nas redes sociais, como espaço cotidiano que são, no que os situacionistas denominariam relações públicas como meio de consumação da alienação cultural, impedindo a arte de ser vivenciada através da participação, mas de ser falsamente vivida no meio técnico ideológico, o qual deveria desaparecer pela técnica mesma. O cotidiano é o nosso horizonte a reconquistar. Segunda parte. Declaro nossa vitória potencial. Temos que ser estratégicos, temos que pensar as possibilidades da arte, não a arte. Temos que pensar nos diálogos da arte, das ciências e das tecnologias como discursos críticos e poéticos para com a realidade, seja ela o que for. Toda vida e todo espaço da vida deve ser protegido. Se um espaço não vivo, que foi recuperado pela rede espetacular e seus brilhos mortos, esse espaço deve ser retomado, reconquistado e desviado. O indivíduo é separado, está impotentemente instrumentalizado, foi despojado dos seus enlaces essenciais com a realidade que vive, como um invento onde ele se reinventa falsamente. O indivíduo assim, entregue apesar da sua resistência e seus solilóquios, deve ser atingido poeticamente, rasgando sua percepção por meio de dispositivos motivadores de provocação e correlação, não de pseudojogos solitários de dissociação. A arte separada deve ser desviada, aberta, alcançar um nível da vida a que não lhe é superior, só o seu igual. Assim conseguirá atingir a superação na vida cotidiana, no fim da sua separação especializada. A estrutura da rede é materializada pelo trânsito de átomos e bits. Ela mesma criou sua luz no movimento. Sua pista de existência deixa marcas em forma de pulsos e vagões. Sua instrumentalização econômica só é possível pelo desenvolvimento da degradação da alegoria no jogo de escolhas do mesmo, e ela materializa no meio tecnológico que lhe dá ideologia. O navegante, um nômade geográfico e virtual, não só deve usar essas interfaces dos pseudojogos da falsa vida,
do mercado para desviá-los. Deve estudar suas operações apontando a subversão dos sentimentos. Deve compreender os resultados das suas operações poéticas com as que manipula ditas interfaces. A Primavera Árabe só permitiu essa subversão da multidão em um instante mediático, efemeramente inspirador, que caiu nas mãos de um novo regime que perdoou o anterior. Dos erros, o espetáculo só faz magazines para alimentar postagens ativistas. Um novo ser humano, resultado da transmutação individual e social do sujeito, nas suas representações de forma direta, vivida, só terá acesso a essa limiar quando vincule sua pobre rede antropoegocêntrica à rede da vida. O processo de individualização não deve degenerar em uma autarquia cultura que consome o futuro em forma de escolhas decoradas com formas do passado e descartáveis no presente. Se não há saídas, a arte se torna arma para fazer das fraturas do muro caminhos para batalhões. Um dos exemplos que não faltam, mas não sobram, Luther Blissett, o sujeito anônimo e coletivo, uma identidade em aberto e em rede, nasce das formas políticas envolvidas no processo de individuação que se encontram no comum. Ao voltar a criar entidades coletivas esclarecidas do seu papel histórico na construção coletiva de realidade, o indivíduo se reencontra com os outros na arte de viver, o ritual do reconhecido em todos. Por isso, não deveríamos suportar o ruído branco da contemplação. Muito obrigado. Obrigada, Dario. Então, dando continuidade, nós vamos trazer aqui uma representante do CAT, que é de iniciação científica, graduanda, não é? A Letícia Nogueira Costa, da Unesp também, com o trabalho Mapeamento do Vídeo, Influências do Site Específico e do Vídeo, Video Mapping... não preciso falar em inglês. Quem aqui foi na Bienal? Quem não foi, não vá. Ou vá só para dizer o seguinte, só para provar que eu estou errada. Não é possível, pelo amor de Deus, que possa existir uma Bienal daquele tipo. E foi uma pena que eu fui só agora, que não dá mais tempo para movimentar as pessoas no sentido de fazer alguma coisa, gente. Não é possível que uma fundação com tanto histórico, né, com tanto valor que veio até aqui, faz aquela espécie de work in progress, né? Eu fiquei horrorizada, que espero que o pessoal da Bienal, os curadores estejam assistindo ou possam assistir depois, porque realmente isso é uma das coisas mais impressionantes da minha vida, um espaço daquele jeito, ocupado por um conceito falho, né? Um conceito mal resolvido e que simplesmente coloca como é que eu vou dizer assim, o âmbito da arte, aqui no Brasil, numa situação muito delicada. Eu imagino as pessoas que vieram de outros países, que vieram de outros estados, com aquelas caravanas, né, que se costuma fazer, o pessoal das universidades paga uma maior grana para poder chegar no Brasil, em São Paulo, e chega aqui e encontra aquilo, né? Bom, tudo bem, tem cinema, tem teatro, o pessoal pode aproveitar a viagem para outras coisas, mas, sinceramente, eu fiquei horrorizada. Bom, nesse clima assim de emoção, eu passo a palavra para a Letícia. Basicamente, a minha pesquisa está muito no início, então talvez ela seja um horror também, mas eu espero que não. Eu vou começar contando por onde eu pensei, assim, idealizei a pesquisa, que, na verdade, é um conceito de rede um pouquinho diferente dos colegas. Eu comecei pensando redes no sentido de uma sequência de imagens em transmissão simultânea. Então, primeiro veio a ideia de como que isso acontece no YouTube e procurando relações, assim, programas relacionados. Nisso eu achei esse programa, o Korsakov, que é uma forma de narração um pouco diferente do cinema convencional, audiovisual, em que geralmente o espectador ele pode acessar ou qualquer programa que seja
ou site que seja feito pelo Korsakov, e ele clica na sequência que ele quer assistir o filme. No caso, ele pode clicar, que nem vocês estão vendo no Hair, e vai rodar a sequência em vez de rodar a outra imagem ali à esquerda. Nisso eu fiquei pensando nas diferentes formas de narração. E tanto narração projetada num espaço, quanto formas do próprio autor pensar em uma narração diferente, e esse tipo de coisa. Nisso tem o exemplo do Planeta Galata, como que é essa apresentação visualmente na realidade. As pessoas têm tipo um mouse assim próximo e elas clicam e vão dando sequência. Mas ao mesmo tempo elas têm uma certa autonomia, mas continua sendo dentro de uma proposta do autor, não foge disso. Só que eu comecei a perceber que não necessariamente essas imagens poderiam ser próximas uma da outra. Foi no que eu comecei a fazer relações com o mapeamento de vídeo. Essas imagens são de um festival de mapeamento de vídeo em Gênova. E se vocês observarem, a terceira imagem abaixo, ela é bem próxima ao que a proposta do Korsakov, inclusive a de cima também, que são as imagens simultâneas. Só que nesse sentido do geomapping, né, a composição de baixo, eles pensam numa interação entre as imagens compondo em conjunto, e do Korsakov, embora tenha a mesma narração, elas são separadas, mas nada impede, desde que o programador ou mesmo o autor pense nelas em conjunto. Só que a parte do mapeamento de vídeo, eles começam a pensar também no local que vai ser projetado essas imagens, o site específico em si. Então, eu peguei um exemplo de apresentação, que foi uma apresentação em Sydney, a Opera House em Austrália, feita pela Urban Screen. Eu acabei não pegando o vídeo porque fiquei com medo de talvez ele ter algum problema, esse tipo de coisa, então eu peguei alguns frames. Basicamente, quem embolou essa apresentação, na verdade, pegou a convencional e imaginou ela... Foi mapeando em si o local, imaginando ela em 3D. E desse programa, eles têm vários... Tem o módulo 8, que já ajuda a programar. Você não precisa entender de programação crua em si para começar a desenhar ou esse tipo de coisa. Então, eu comecei pelo LPMT, a observar como que isso daria. E, basicamente, você, em tipo, um workshop super rápido do LPMT, você pega os quadros que seriam normais em uma apresentação audiovisual e você começa a enquadrar dentro do espaço, por assim dizer. Só que esse programa, ele é bem simples no sentido de que ele só permite 6 quadros na versão do Windows. Então, são para apresentações iniciais mesmo. Só que a diferença é que ele é plataforma aberta, então qualquer um pode baixar sem pagar nenhum tipo de taxa e começar a experimentar e até mesmo mexer na programação nos códigos, enfim, porque essa plataforma também é aberta. E aqui é uma experiência que eu tive no Sesc Belenzinho, de oficina colaborativa. E praticamente aqui é o cronograma do que eu pretendo seguir, estudar, que eu ainda estou nos primeiros meses, que são as leituras que eu vou fazer relacionadas aos artistas. Bom, eu acho que é isso. Minha fala era bem curta mesmo.
Obrigada. Obrigada, Letícia. Bom, dando continuidade, eu estou muito contente porque os nossos palestrantes têm seguido o horário, a Letícia deixou um tempinho, então a gente vai ter mais tempo para debate, né? Vamos chamar então o Leopoldo Taufenbach, que estava para falar ontem e que a gente solicitou por questões técnicas, quer dizer, na verdade o nosso horário estava um tanto estourado para falar hoje, né? Então o Leopoldo também é do CAT, o Ciência, Arte e Tecnologia da Unesp, e vai falar para a gente sobre experimentações gráficas com coletividade em ambientes virtuais. Boa sorte, Leopoldo. Bom dia. Meu nome é Leopoldo, eu sou membro do CAT, da Unesp. Eu vou apresentar aqui uma parte da minha pesquisa de doutorado que trata exatamente do que está escrito aí, né? São experimentações gráficas com coletividade em ambientes virtuais. Essa pesquisa ela é filha direta da minha dissertação de mestrado, onde eu tratei de processos gráficos com mecanismos digitais. Então, falei da gráfica contemporânea, de como a gráfica contemporânea se adapta e se resolve, né, a partir das tecnologias digitais. E a verdade é que esse foi um trabalho muito solitário, né, minha pesquisa de mestrado. E isso justamente, o potencial para a coletividade das redes foi algo que acabou ficando de fora. Então eu resolvi tratar disso no doutorado, né, e ampliar, e não só fazer uma pesquisa teórica, mas lidar com experimentações, né? O que eu vou apresentar para vocês aqui é uma parte da pesquisa que foi desenvolvida agora, entre 2013 e 2014, na Universidade Complutense de Madrid, aonde eu estive graças ao apoio da CAPES, né, com a Bolsa PDSE, né, vulgo Bolsa Sanduíche. Em primeiro lugar, é o seguinte, a investigação ela parte, né, de uma investigação teórico-prática, né, e o objetivo primeiro é testar as possibilidades de criação em rede, tá, de criação de peças gráficas. Tá, não é qualquer tipo de criação, mas pensar no produto final, tá, sempre como uma gravura, tá, sempre como uma estampa. Tá. As minhas bases teóricas principais são principalmente a obra do Nicolas Bourriot, tá, e a obra de Jung. Aonde vai entrar a obra de Jung nessa história toda? A obra de Jung ela vai amparar justamente, né, toda a base poética, né? O trabalho de Jung que vai reger as diretrizes poéticas desse trabalho. Em relação às experimentações, eu dividi as experimentações em 3 fases. Tá? A primeira fase, inclusive, ela foi discutida neste mesmo encontro, tá? No terceiro encontro de grupo de pesquisa, em 2012. Tá? A segunda fase, que foi essa que foi desenvolvida na Espanha, está atualmente em fase de conclusão, e a fase 3, né, está em fase de implementação. Sobre a questão da temática, obviamente eu tinha que definir uma temática, né, justamente para não virar a pesquisa, ela, justamente por se tratarem de experimentações, a pesquisa tinha uma grande tendência, né, a cair para o carnavalesco, né, ou seja, né, virar um grande leleô, né, sem grandes orientações. Tá? Eu fechei então a partir do seguinte: toda a parte poética iria se basear em símbolos e experimentos pessoais. Tá? Então foi justamente a partir do trabalho do Jung que eu delimitei isso. Tá?
E, curiosamente, nesse processo, eu acabei descobrindo aí todo um universo dos emblemas medievais que se ajustavam perfeitamente ao tipo de trabalho que poderia ser gerado. Tá? Os emblemas, para quem não sabe, os emblemas eles eram imagens codificadas e que, ao se apresentar ao leitor, elas tinham que ser justamente decodificadas para que o leitor compreendesse o seu real significado. A primeira fase, então, ela foi de 2000, iniciou-se em 2012, né? E ela, na verdade, ela só era uma fase de implementação, então ela testava as possibilidades de circulação da imagem. Tá? Então fosse a imagem gerada no computador e posteriormente impressa, e como esse objeto físico seria distribuído, tá? Ou a mera disponibilização dessa imagem em ambientes virtuais, tá? Muito pontual, para que as pessoas pudessem adquirir isso e elas transformarem em objetos impressos e cuidarem da sua própria distribuição ou não. Elas definiriam esses parâmetros de distribuição. A fase 2, que é a que nos interessa hoje, em particular, a fase 3 só ano que vem, no próximo encontro. Então, assim, foram convocados participantes, tá? Para se reunirem em um ambiente virtual, tá? E foi pedido para eles que eles partilhassem, tá, suas motivações e seus símbolos pessoais. Ou seja, o que é que os move nesta vida? Quais são os símbolos a qual eles se apegam nessa vida? Tentar chegar no nível mais essencial, tá, da personalidade deles. A partir do relato deles, então eu criava, e aí só eu, tá, criava as imagens que se assemelhavam a esses emblemas medievais. Tá? As obras, assim que elas eram criadas, elas eram devolvidas e todos os participantes, não só aqueles a qual a obra era dedicada, tinham o poder e a liberdade de opinar a respeito daquilo e sugerir toda e qualquer alteração possível. Tá? No final, os participantes eles decidiam, finalizada a obra, chegando ao formato final, os participantes então eles iam decidir como eles gostariam de ter aquela obra impressa, em que tamanho, em que formato e em que possibilidade. Uma outra coisa que eu também estou trabalhando, e a gente vai tratar logo mais adiante, é sobre as possibilidades, né, da imagem impressa, a qual eu estou recorrendo aos primórdios da própria imagem impressa. Né? Em termos de possibilidades, vocês já vão ver isso. Só para pontuar, a fase 3, que está em fase de implantação agora, então ela é reservada tão somente a artistas, então são vários artistas reunidos, tá, também dentro de uma plataforma, e o processo de criação e execução é coletivo. Notem, a diferença da fase 2 para essa 3 é que a execução ela fica tão somente por minha conta. Desta vez a execução ela é coletiva. Tá? Cada um interfere numa mesma obra. O número de interferências é infinito até que todos nós possamos avaliar ou julgar a obra finalizada e completa. Sobre, então, as obras. Então, assim, em primeiro lugar, eu começo essas obras partindo dos meus próprios símbolos e motivações pessoais. Tá? Então, inicialmente eu trouxe poucas, porque não é de mim que eu quero falar justamente do trabalho dos outros. Tá? Mas para vocês terem uma ideia do meu repertório simbólico e como eu resolvo esse repertório simbólico em imagens. Uma coisa interessante dessas imagens é o seguinte, isso tem um significado extremamente pessoal para mim, como são as outras obras, né, para as outras pessoas. Entretanto, a partir do momento em que essas obras são colocadas e que elas não carregam legenda alguma,
entrega-se então ao público a responsabilidade de gerar novos significados a essas obras que não necessariamente estão de acordo com o significado pessoal dos seus co-criadores. Bom, aqui então a gente começa o trabalho que foi gerado pelos outros participantes. A primeira movimentação, eu reuni uma das turmas da Universidade Complutense de Madrid, que era a turma de estudos de fotografia contemporânea. E foi um fiasco fantástico, porque de uma turma de 30, só 2 se habilitaram a participar. Então eu comecei a ver que talvez a abordagem de cooptar pessoas no meio físico, né, e trazê-las para um ambiente virtual, talvez não fosse uma abordagem muito eficiente. Tá? Então, assim, essas aí são as obras resultantes dos relatos, tá, de Clara Sánchez Sala e Helena Iniesta, que são alunas do curso de mestrado da Universidade Complutense de Madrid em artes visuais. Dado o fracasso inicial, eu resolvi optar então pelo óbvio, que era começar ou melhor, recomeçar a partir de uma plataforma já montada. Obviamente, a mais simples de todas era o Facebook, né? Quer dizer, com um hall de 1000 contatos, né, e pensando que cada 1000 contatos pudesse pelo menos divulgar para 1 ou 2 contatos, eu tinha aí pelo menos 3.000 pessoas, né, a mostrar esse projeto. Tá? Realmente, e de fato, a coisa funcionou muito melhor. O índice de adesão foi muito maior, tá? Tão maior que eu não estou dando conta de gerar todos os trabalhos, né? Para a alegria do meu orientador, o trabalho ficará gigante, né, ao final, ou pelo menos repleto de obras. Tá? Na dissertação, não era o caso aqui, tá? Mas na dissertação, cada um dos relatos estará detalhado junto com as obras. Tá? Então, será possível, na verdade, entender qual é a motivação, né? Mas, por exemplo, a segunda obra, que é justamente da Máscara, ela é de um crítico de cinema chamado Fernando Oriente, né? E justamente o Fernando, ele falava da questão do cinema e ele fala das possibilidades do cinema. De uma certa forma, a questão foi bem óbvia aí, né? Ainda que não seja esta uma máscara de teatro, mas sim uma máscara oracular grega. Tá? Uma coisa que é interessante falar é o seguinte: sobre o acervo das imagens usadas. Todas as imagens usadas ou são de acervo pessoal ou de bancos de imagens colaborativos. Tá? Não são de bancos de imagens privados. Todas as imagens elas estão livres para o uso privado, público e ou comercial. Tá? Afinal de contas, a gente tem que manter a coerência, né, nisso também. Outras 2 obras, uma de Luciano dos Anjos e Felipe Mus. A de Luciano dos Anjos era uma obra muito simples, né? Ela chegou, ela foi muito direta. Ela falou: 2 coisas que me motivam nessa vida. Armas, ela tem um fascínio por armas, e sangue, porque ela tem uma doença autoimune no sangue. Então, sangue é uma coisa com a qual ela convive a vida inteira. Ela faz exames de sangue constantemente. Quando ela sangra muito. Né, qualquer corte mínimo, então, transforma-se, né, num banho de sangue para ela. Então, assim, essa convivência, o sangue é um elemento muito presente na vida dela, no sentido simbólico mesmo. Claro, é um elemento presente na vida de todos nós, horas, mas vocês entenderam. Esse é um caso interessante, porque esse é um caso que eu não gostei do resultado final. Na verdade, eu achei... esse é um caso onde a coisa fica extremamente carnavalesca, tá? E foge àquilo que eu gostaria, ao resultado que eu gostaria que ficasse. Essa é uma conhecida minha, Juliana Benedito, e ela tem toda uma questão, na verdade, com o mar, né? E um aspecto muito materno. Ela é a professora, ela sempre foi a mãe, né,
da turma dos amigos, e aí eu apresentei uma coisa muito singela, que inicialmente era somente a ânfora com os cavalos marinhos. E aí aos poucos ela começou a acrescentar elementos. Cada hora que eu devolvia para ela, ela voltava, será que não dá para acrescentar mais alguma coisa? Eu falei, claro, né? E eu ia acrescentando. Da minha parte, eu achei o último, né? A última foi aquela... resolveu que era a imagem final, eu não gostei, eu achei extremamente excessiva, dentro da questão simbólica. Por outro lado, aí realmente cabe a mim assumir uma postura menos invasiva nessas horas, né, e realmente acatar aquilo que o coautor resolve. Afinal de contas, esse era um dos parâmetros iniciais. Então nós chegamos sobre a questão das possibilidades de impressão. Né? Uma vez que o produto final ele deve ser um produto impresso, eu comecei a trabalhar horas. Por que então só ficar dentro do formato tradicional, né, uma obra para se pendurar na parede? Né? Eu comecei a fazer uma pesquisa e foi muito interessante porque a Espanha ela me propiciou muito essa experiência com o material impresso. O papel ele é uma coisa muito presente na sociedade espanhola, até hoje. O tempo inteiro. Papéis e papéis e papéis circulam o tempo inteiro. Né? Eu voltei com uma mala cheia de papéis, de todas as sortes e espécies. Né? Que iam desde fantásticos anúncios, né, de prostitutas a objetos impressos litúrgicos de extremo bom gosto. Tá? Uma das coisas que me encantou na Espanha foi que, assim, até hoje eles têm a coisa do diorama muito presente. Existem lojas de dioramas lá. Lojas de dioramas antigos. Tá? Então, uma das possibilidades que eu vi lá foi justamente a questão de transformar essas imagens em dioramas que o coautor, o colaborador, ele pudesse montar. Tá? E realmente ele funciona. Tá? Eu testei todos e os dioramas realmente funcionam. Uma coisa que foi também extremamente gratificante foi o envolvimento das professoras do departamento de gravura nesse projeto. Elas, de fato, se encantaram com o projeto e elas tiveram um envolvimento muito grande, o que me deixou extremamente feliz. Tá? Então, elas começaram a surgir com contribuições extremamente importantes. Essa é uma outra possibilidade que surgiu lá, que são versões estereoscópicas do trabalho. Infelizmente, isso requer um óculos especial para ver, tá? Mas também não é nada muito sobrenatural, eu estou no processo de confeccionar esses óculos, agora em grande quantidade. Nada que a 25 de março não resolva. E também é uma possibilidade interessante, tá? Esses daí são de formatos pequenos e adaptados ao óculos. Por último, essa foi uma proposta que surgiu dentro do departamento de gravura e as professoras do departamento de gravura elas vieram me comunicar. Inicialmente era o seguinte: como transportar, elas ficaram tão empolgadas com as imagens que elas começaram a pensar na ideia dessas imagens serem transformadas em objetos tridimensionais. Tá? A primeira ideia era transformar os objetos presentes nas imagens, nas gravuras, em objetos e criar, como eles chamam lá, em uma caja de maravilhas. Tá? Uma caixa de curiosidades. Inicialmente, esses objetos eles seriam gerados em uma impressora 3D da própria universidade. Depois, a gente chegou à conclusão que talvez a própria ideia de garimpar esses objetos, tá? Os objetos reais, seria mais interessante. Tá? E aí as pessoas elas podiam também criar a sua própria caixa de maravilhas a partir das próprias imagens. Quer dizer... então essa foi a primeira caixa de maravilhas. Eu estou agora nesse exato momento no processo de confecção da segunda caixa, tá? Que traz elementos diferentes. A ideia é que cada caixa seja diferente, né? Cada caixa seja única. Parecidas, mas não idênticas.
E esse foi o conjunto completo, né, que foi apresentado lá como o trabalho de conclusão de curso ali. Né? Então vocês estão vendo 4 impressões em Fine Art, né? São 4 impressões do tamanho, perto de um tamanho A3, mais ou menos, né? A caixa tem 45 centímetros, tá? Só para vocês terem noção de proporção. E ali no canto superior direito vocês têm, né, os dioramas e as placas com as versões estereoscópicas das imagens. Tá? E é isso. Muito obrigado. Então, a gente vai abrir um pouquinho para o debate. Eu acho que ontem nós estouramos em 30 minutos, foi isso? Acho que 20 minutos para debate está bom, né? Vamos manter 20 minutos para o debate, tá certo? Eu chamo, então, todos os participantes para a mesa, para a gente começar a fazer o debate. Eu chamo também a Ana Cunha. Eu vou colocá-la já aqui disponível. Eu queria, antes de mais nada, agradecer aí o serviço excelente do IPTV da USP. Eu tenho acompanhado pelo meu computador. O delay está mínimo, então queria assim, uma salva de palmas para o Edu. Tá ótimo. E para o Estevão, né? Que estão fazendo um trabalho incrível. Realmente é difícil uma TV universitária funcionar tão bem. Eu não estou desprezando a USP, estou desprezando os sistemas de transmissão das universidades, que, em geral, são muito defasados. Era essa a palavra que eu queria. Então, perguntas. Fala no microfone, por favor, que a gente tem o tal do problema. Leopoldo, então, e você também fez algum trabalho sobre os seus símbolos, assim? Ou... Aonde? Lá em Madrid? Fiz um monte de despacho lá. Vários. Esse, na verdade, eu acabei de apresentar, inclusive na ANPAP, eu apresentei a primeira parte do trabalho, que foi a que foi desenvolvida aqui. Isso, né? Porque eu conheci... Exatamente, bem no princípio. Já que a gente estava lá, né, falou aí desenvolvendo esse trabalho, e de fato, quando eu apresentei esse trabalho, o trabalho dos Exus para a minha orientadora lá, ela gostou muito. Eu acho que até pelo caráter exótico, né, da coisa, de fato foi um trabalho que fez extremo sucesso. Mas aí foi uma outra coisa diferente, né, e não é um trabalho que está tão atrelado assim à pesquisa. Mas funcionou bastante. Mas a ideia era trabalhar com intervenções públicas. Então eram despachos temáticos em vários lugares. Né, e foi fantástico, deu polícia, assim, tudo que você pode imaginar. Despacho na frente do Reina Sofia, né, ninguém vendo. Isso aí tá tudo registrado, ficou registrado no blog. Tá? Isso aí, esse pedaço está no blog, inclusive um mapa. Né, peguei o engine do Google e fiz um mapa com todas as ações que foram feitas lá na Espanha. Mas está lá bonitinho. Bien. No, son dos aspectos. Ana, que habló en teleconferencia, y luego Darío. Yo creo que la perspectiva crítica sobre las tecnologías y el control pues ha sido bastante tratado, ha sido, dijéramos, muy bien ilustrado de tiempo atrás, pero creo que deberíamos pasar significativamente a una condición mucho más creativa del uso de las tecnologías. Entonces, las tecnologías no son solamente para control, la perspectiva crítica que plantean algunos autores como Bauman, incluso Paul Virilio, que hizo unas primeras aproximaciones sobre eso, pues plantearon ya un afán, una debilidad sobre el control. Lo mismo Castells, cuando Castells hizo un buen estado del arte de la sociedad red, él pensó que se iban a afectar las identidades. Por el contrario, toda la profusión de redes sociales lo que han hecho es mostrar que es una ampliación de la diversidad cultural gracias a las tecnologías. Entonces, yo creo que las tecnologías, en términos de la imagen, en términos de nuevas relaciones,
pues sí, han generado eso, pero también tenemos que imaginar posibilidades creativas, mundos posibles con las tecnologías, dado que hay un potencial creativo ahí. Y entonces esa crítica que fue instaurada negativamente hace unos 20 años, pensando en esa alienación y todo, le sirvió mucho a las corporaciones. Tienen ustedes razón en su exposición, porque ellas siguen haciendo un recurso dominante a partir de eso. Pero entonces la pregunta es, ¿cuál es el papel de los creadores, de los artistas, de los innovadores frente a eso? Tenemos que salir adelante justamente no a ser subsumidos por el mercado, ni esos monopolios, sino a colocar dispositivos creativos para la sociedad. El uso inteligente de los dispositivos, que estamos hoy abundados de sistemas inteligentes, ciudades inteligentes, dispositivos inteligentes. Todos somos cyborgs hoy en día prácticamente inteligentes porque dependemos de esa relación para hacer una nueva construcción teórica. Entonces, justamente la pregunta es esa: ¿cuál es el papel de los artistas, de los científicos, de los creadores para hacer un uso innovador y creativo de las tecnologías frente a esto? O sea, no se trata solamente del discurso poético tal, sino que eso llegue indiscutiblemente a transformar patrones de la realidad, porque tenemos calentamiento global, cada vez hay inestabilidad en las sociedades, cada vez hay factores de inconformidad en el mundo, porque estamos utilizando mal la lectura del uso creativo de las tecnologías. Bom, o papel dos artistas o que acontece muito e que eu estou desenvolvendo na pesquisa é que assim ainda que os artistas tenham muita boa vontade para trabalhar com essa questão através de criar estratégias criativas para usar isso de uma maneira mais positiva, como eu apontei nos últimos trabalhos, né, da apresentação, o que passa é que não somente a barreira da vigilância governamental, né, mas também a barreira dos sistemas de personalização de conteúdos, a questão de infraestrutura, porque hoje em dia, se um artista quer usar tecnologia móvel, dependendo da tecnologia que ele quer usar, dependendo do protocolo que ele quer usar, e ele instalar algum tipo de protocolo dentro de celulares que já são totalmente fechados pelas corporações, né? Muitas vezes ele também tem que se abdicar de certos ideais que ele tem para servir a corporação, né? Então, hoje em dia, o que os artistas eles estão podendo fazer nesse campo de criação, de criar alternativas viáveis para poder levar isso para frente, poder usar essa ferramenta, porque o que passa é que a rede em si, o conceito da rede é maravilhoso, ele te possibilita a ser uma quantidade de coisas imensas que realmente tem a capacidade de fazer com que informações, intercâmbios entre pessoas realmente aconteçam, mas o que acontece é isso, que quando isso está na mão de maiores poderes, isso acaba sendo mais difícil, né? Então, o que hoje em dia as estratégias mais contemporâneas estão sendo usadas para poder divulgar esse tipo de trabalho de uma maneira mais livre, né? É o caso dos artistas que usam realmente, principalmente as redes livres, que, como eu citei no finalzinho da apresentação, principalmente como a rede que eles têm aqui em Barcelona, que é desenvolvida pelo Efraim Folha, que é uma rede livre que se chama GIFnet, La GIFnet, que é uma rede aberta, que é construída pelos cidadãos, e o grupo dele, o pessoal que trabalha com os projetos do AirCity, todos os projetos do Efraim e a gente que trabalha com ele, são trabalhos feitos totalmente em protocolos abertos, tanto dentro da rede quanto nos programas usados e tal. E ele trabalha não só através da implantação desses tipos de proposta, mas também com a educação das pessoas, para que essas pessoas possam criar redes livres e que possam transmitir as suas ideias e coisas destas. Não sei se eu consegui responder. Eu acho que o artista, como fala Rafael Lozano Hemmer, está muito perto da criminalidade. Ou deveria estar.
Acho que o artista deveria ser menos artista. Como falaram os situacionistas em algum momento, o problema da arte é que o artista é artista demais. E esquece, dizer, a arte fica em um discurso estético, mas não passa o que realmente é a prática mesmo. A arte se faz, não se fala. A arte deve ter uns recursos ou usar esses recursos existentes da mesma maneira que os situacionistas propunham com a questão do desvio, das derivas, da psicogeografia, do urbanismo unitário, onde se demonstra potente e revolucionária. Acho, por exemplo, que, por isso eu falava no último, que o artista, artivista, os ativistas em geral, devem usar e saber usar as redes sociais. Você tem Facebook, tem uma série de uma interface pré-determinada para todo mundo tem essa ferramenta, faz o mesmo, mas depende de como você formula esse uso, como você faz uso desse recurso. Quase que poderíamos falar que o uso desses recursos depende do desvio que você faz dessa tecnologia fechada, que é o mesmo que quando você pirateia um programa ou quando você faz uso de recursos livres. O artista deve ser muito mais provocador, porque esta sociedade, por isso falava das crianças chinesas trabalhando para confeccionar toalhas de mesa, é porque já a gente vê essas imagens e a gente não reage. A gente, a essas alturas da civilização, onde 43% das espécies foram extintas, ainda a gente se senta nesta mesa a falar de arte. Eu acho injusto, porque a gente deveria estar fazendo alguma coisa. A água se está acabando em São Paulo e, Deus, a vida é importante. E estamos falando ainda de arte. Mas então, a gente que faz com respeito a essas circunstâncias e a esse contexto tão escuro que a gente tem? Agir e criar experiências poéticas que, na verdade, abram a cabeça com força, a cabeça dos corações. Às vezes, a gente fica muito apegado, né, da questão das sensações, mas essas sensações também devem ter um norte lógico. A racionalidade deve voltar um pouco à arte, porque a gente deve meditar, deve criar estrategicamente essa poética para provocar reações, de certa forma, controladas ou possibilitar abrir portas de alguma ou outra forma. Não é só chutar a porta, sino saber o que vai acontecer depois de chutar a porta. É isso. Thank you. Can I ask Anna and the panel that one of the projects you mentioned? Eu vou tentar, vamos ver. Se qualquer coisa eu te falo. Por causa da interferência, o Raul eu ouvi bastante baixo, mas eu posso tentar. Qualquer coisa eu te aviso. You can't hear me. Okay. You can ask me. I will see if I can carry You'll the hear the English. One of the projects you mentioned with the cucaracha, it seemed to me that this strategy was the most successful, that when you have a large corporation or institution that seems too big to turn over, then humor is the best approach. Satire and humor are the tools of the activist artist. And I think if you show the contradiction of a situation with humor, then you take the population with you. If you knock at the door with force, you alienate people. So I think it's about strategy. And if you are didactic and you just tell people this is terrible, people are starving in China, working for nothing, they just switch off, they turn off. So you have to connect with people through humor, and then when they are laughing, they can begin to understand the contradictions that you are opposing. And
I think it's important that artistic strategies open hearts and minds, but the key, I think, is to use contradiction and humor and détournement. So, just a comment. E se você puder resumir um pouquinho para mim, porque está com muita interferência do microfone. Ouve melhor? Foi basicamente um comentário sobre como, para você atingir as pessoas nessas estratégias de ativismo, o humor é uma ferramenta muito mais interessante do que você querer combater na ponta da faca, assim. De acordo com ele, o comentário, isso tende a alienar as pessoas mais do que o humor como estratégia. Claro, sim, realmente esses tipos de estratégia é como que usar realmente coisas mais bem-humoradas e, de repente, coisas que estão mais cerca do cotidiano das pessoas em geral, né, para atingir de uma maneira... porque uma das características principais do surveillance, né, que é esse de olhar desde baixo, né, de apontar aquele que te vigia e mostrar para ele o que ele está fazendo. Esse tipo de estratégia, ele realmente é mais através de uma estratégia muito mais leve, né, não de uma maneira radical, mas de uma maneira, às vezes, incluso irônica, né, de mostrar ter uma atitude, usar empatia, né, para que aquele que está te vigiando perceba qual que é o ato de ser vigiado. Então, a partir do momento que alguém, de repente, acessa os arquivos do Walmart e vê mensagens e que a pessoa está fazendo com aquele sistema, o que o sistema faz com a pessoa, a partir da experiência da empatia, talvez seja muito mais eficiente que a próprio bater de frente, não, que o próprio confronto mais, né, propriamente dito. Tem um escritor de história em quadrinhos britânico chamado Alan Moore. E para quem não viu, existe um documentário fabuloso na internet chamado The Mindscape of Alan Moore. Nesse documentário ele fala da semelhança entre magia, né, no conceito Harry Potter mesmo de ser, né, e a arte. E ele dá um exemplo fantástico, que era que ele fala dos bardos da Idade Média, né, que cantavam, né, satiricamente. Então eles faziam uma sátira a uma pessoa. Então as pessoas iriam achar graça daquilo. E se esse cara fosse muito bem sucedido, as pessoas iriam rir mais do satirizado. Se ele fosse realmente bem sucedido, essa pessoa seria desmoralizada, porque todo mundo iria rir dessa pessoa e ninguém mais levaria essa pessoa a sério. Agora, se ele fosse muito bem sucedido mesmo, centenas de anos depois, as pessoas ainda estariam rindo daquela pessoa. Quer dizer, de repente as pessoas amaldiçoavam outras para sempre. E eu acho que o artista ele tem esse poder, né? O artista ele é um mago, né? Esqueçam as varinhas mágicas, mas realmente no sentido de lidar com símbolos e manipular a realidade, né? Um mago, né? O que o Harry Potter, ou seja lá quem, o Merlin, né? O que eles fazem é exatamente isso. Eles manipulam a realidade. O artista ele faz exatamente isso. E eu acho que uma das maiores provas disso, pelo menos para mim, é o Goya. Quando eu vejo a série dos Caprichos do Goya, até hoje você ri daquelas pessoas. Está todo mundo morto. Goya morreu, aqueles padres que estão lá morreram, seja lá quem foram aquelas pessoas, né, que eram pessoas reais, está todo mundo morto. Mas até hoje você olha para aquelas gravuras e você ri da cara daquelas pessoas. Elas estão sendo ridicularizadas 300 anos depois. Não, eu vou passar para outra pergunta, mas eu gostaria muito de ouvir a fala do Dario, porque realmente
é uma fala oposta, né? Nós temos aqui duas visões bem opostas que eu queria que fosse colocada em frente. Dario, manda ver. Bom, eu acho que o humor é importante para esse tipo de operações poéticas com uma linha ativista, mas um humor basado na ironia ou no cinismo que ria na cara do sistema. Esse tipo de humor a vezes chega a ser sofisticado de tal forma que passa a ser quase desapercebido, mas o humor deve estar aí. E uma coisa que eu também critico do movimento ativista geral. A gente tem como dois frentes. Um casado com as formas clássicas de agir ativista, por exemplo, piquetes, greves, ocupações, com as quais eu concordo, eu participo. Mas também está outro tipo de operações que podem oferecer saídas de contrarresposta a esta sociedade, que, por exemplo, você pode pensar, bem, greve na USP, bom, vamos ocupar a reitoria. Então, e por que não ocupamos o site da USP? Isso seria uma boa. Eu fiz essa proposta em uma assembleia de estudantes, foi aceita, mas ninguém fez. Por quê? Bom, primeira parte, pelas questões políticas dentro do movimento estudantil da USP, mas também pelo medo das pessoas e pelo desconhecimento, como que também não vê o potencial desse tipo de ações que realmente atingem ao corpo de informação do sistema, que é o que mais protege o sistema, né? Nada mais pensemos em Julian Assange ou pensemos em Aaron Swartz, que o que fizeram foi isso, atacar informação, pegar informação. Isso já derrubou um sistema. Isso já põe o sistema com os nervos de ponta. Então, eu acho que sim, são essas duas formas de ver o ativismo atualmente. Eu tenho uma fala, mas minha fala é totalmente principiante, mas eu vejo da seguinte forma, que... Todos somos principiantes aqui, fica calmo. Tá. Eu vejo da seguinte forma, que às vezes tem também um meio onde o artista ele se identifica também. No caso, você sugeriu uma interferência pela internet, até no caso, um compartilhamento no Facebook seria muito mais rápido, fácil e atingiria mais pessoas. Eu concordo com você, mas eu acho também que tem a parte de quando o artista ele precisa de algum tipo de financiamento para o seu projeto. E ele vai procurar diferentes editais, ou até mesmo como ele vai querer desenvolver esse projeto, se vai ser uma parte, como que eu vou dizer, financiado por uma empresa, ou até mesmo um como é que é o nome? Crossfunding. Ou até mesmo um crossfunding. Só que até mesmo nos crossfunds, por mais que se pense que ele vai ter uma maior autonomia, pelas pesquisas, eu acho que acabaram de sair, eu acho que do Catarse nessa semana, ou na semana passada, algo assim, parece que as próprias empresas financiam. A porcentagem de pessoas autônomos que financiam as iniciativas do Catarse é muito pequena, é coisa assim, de 20%. 40% eram ou de microempreendedores ou de empreendedores já numa situação financeira muito alta. Então, eu acho que praticamente para um artista ele ser independente em todos os aspectos e ele assumir uma própria autonomia, ele teria que partir do princípio até de fazer coisas simples ou então de ter um meio de publicação que atinja querendo ou não, um mercado que vai aceitar e receber. Então, tem um certo... Não sei se seria um certo clivo ou a certa aceitação seria a palavra, mas
Eu acho que a responsabilidade vai muito mais de como ele se identifica e se ele vai querer comprar a briga ou não, de estabelecer certas propostas e lidar, às vezes, com a negação ou com a afirmação de que isso é possível nesse momento. Posso falar uma coisinha? Se for bem curtinha, porque nós estouramos o nosso eu lembrei, tempo. lembrei uma coisa da Internacional Situacionista, quando eles lançaram um panfleto chamado da miséria estudantil. E eles falavam para as pessoas que estavam em pesquisas de pós-graduação: vocês têm acesso a bolsas, é um trabalho alienado, né? Mas você pode usar essa bolsa e fazer o que você quiser. Então, também um conselho aí subversivo. Bom, obrigada, gente. Essa mesa daria muito pano para manga. Eu gostei muito das colocações. Acho que a gente uniu aí pessoas começando, no caso da Letícia, com uma visão super politizada já, e até a experiência toda maluca aí do Leopoldo, e essa mais, e também muito similar ao nível de conhecimento da Ana. Quero dizer que, só um esclarecimento, as linhas de pesquisa que nós temos no grupo GIP são 5. As linhas de pesquisas que tem no grupo do Realidade são 4. 4, né? Então, no CAT só tem 2, né? O que significa que há tratamento de áreas do conhecimento similares sob pontos de vista diferentes, o que significa que é essa variedade que nos interessa. Por isso a gente tenta aproximar em cada mesa os pontos de vista. Isso não quer dizer que eles coincidirão. E essa não coincidência é muito interessante para a gente. Tá? Então, eu agradeço muito a mesa.